Gente, boa noite a todos. Como sempre, nós vamos iniciar as parábolas realmente às 7h30, né? Então a gente sempre começa 10 minutinhos antes, todo mundo está começando para dar os avisos, para promover o trabalho, divulgar o trabalho das casas mesmo fechadas. E um pouquinho a gente gasta aí 2, 3, no máximo 5 minutos para a gente conseguir compartilhar. Inclusive, como sempre, a gente pede para quem puder e quiser, claro, compartilhar com amigos e grupos. Hoje nós vamos falar da parábola do grão de mostarda, nesse projeto que a gente já iniciou há quase 3 semanas, né? Tá fazendo 3 semanas, né? Hoje, é isso? Nós iniciamos uma sexta-feira, justamente pelo motivo das casas estarem fechadas, faltarem atividades, a gente não está fazendo atendimento fraterno, não tem feito as visitas no Evangelho no Lar. Então a gente resolveu começar esse projeto e muita gente tem gostado, muitos amigos participando. Tá bom? Então dá esses minutinhos para a gente, só para a gente compartilhar, vocês também, quem puder, os amigos que puderem compartilhar, nós agradecemos. Aí nós vamos dar os avisos e 7h30 em ponto a gente começa com a transmissão realmente da parábola, tá bom? Então esses minutinhos, gente, quem está entrando a primeira vez, os celulares a gente usa justamente por esse motivo. Então, se vocês puderem nos ajudar a compartilhar, nós agradecemos, tá bom? Estou vendo aí, nós já estamos 50 pessoas, se vocês puderem ir divulgando e compartilhando. Humberto, depois nós vamos conversar, você viu que eu inventei mais uma lá, né? Desde ontem que nós estamos divulgando toda noite as frases do Família com Jesus e com foto lá, mas a gente fala disso depois, tá bom? Gente, se vocês puderem compartilhar, nós agradecemos bastante, tá? Sexta-feira a gente sabe que sexta-feira à noite, embora a gente não possa sair, é um dia mais complicado, tem menos gente, mas nós agradeceríamos muito se vocês pudessem compartilhar com amigos, compartilhar com grupos, para a gente atingir mais amigos e mais pessoas por aí, tá bom? Mais alguns minutinhos, nós já vamos iniciar. Ontem, para quem não assistiu, nós tivemos a palestra com o Rodrigo e o seu Ângelo, lá de Macatuba. Eles falaram do filho pródigo, muita gente gostou, nós tivemos uma participação muito grande, foi bem bacana. Quem ainda não assistiu está disponível tanto aqui no Face como no nosso canal no YouTube. Inclusive fica o convite, todas as nossas palestras, todas as nossas transmissões de palestras e de estudos ficam disponíveis tanto na nossa página como no YouTube, tá? Então fica o convite aí para quem quiser e quem não conseguiu assistir por acaso, não participou, assistam, que foi uma noite muito agradável ontem, muita gente gostou, tá bom? Nós já vamos iniciar já. Queria mandar um parabéns para Mara, não sei se a Mara tá ao vivo aí? Não sei se a Mara tá ao vivo, mas se tiver, depois ela assiste a palestra. Mara, eu vi você com aquele bolo maravilhoso com a foto, tá? Isso é muito feio você fazer, postar foto de bolo e deixar a gente com essa vontade. Parabéns pra você, toda a felicidade do mundo, tá? Um beijo grande. Próxima vez, reparte o bolo, né? A Marisa já tá com a gente, Priscila, Humberto, né? Você falou. Tem bastante gente. E hoje, por favor, nós vamos até pedir, né? Como o pessoal, muita gente está acostumada a participar com a gente do estudo e das palestras, principalmente do estudo, que todo mundo participa, participem da mesma forma, só que nós não vamos conseguir responder. Então, até a gente pediu para os amigos que já estão sempre com a gente na página, as pessoas que estão acostumadas, que vão respondendo para a gente, que vão ajudando os amigos que estão entrando pela primeira vez, ou não, né? Que já estão acostumados, mas a gente não consegue hoje, nessa meia hora, responder
ao vivo, nem aqui pelo celular. Depois a gente pega e tenta responder um por um quando encerrar, né? Mas, então, a gente gostaria muito que o pessoal que já está acostumado com a gente nos ajude hoje aí. Priscila, que sempre está com a gente. Ontem tivemos uma coisa chata, né, Priscila, com relação ao nosso amigo lá. E tomara que ele já tenha entendido. E se não entendeu, nós não podemos fazer nada, né? Para ajudar, a pessoa precisa querer ser ajudado, nós não podemos interferir no livre-arbítrio, né? Nós podemos tentar, de alguma forma, aproximar, tentar convencer de que qual é o caminho, ou tentar orientar de acordo com a doutrina, como a gente faz nos atendimentos fraternos, né? Mas a escolha é de cada um. Tá bom? Gente, 3 minutinhos, nós estamos aí com bastante gente lá, já ao vivo. Nos desculpem se a gente está usando esse tempinho aí para conseguir compartilhar, para a gente conseguir divulgar. E vocês também, se tiverem amigos e grupos que vocês acham que gostariam de participar, por favor, compartilhem com essas pessoas. Tá bom? Faltam 3 minutinhos, eu vou começar a dar alguns avisos. A Ana, até vou pedir para a Ana, bom, podemos esperar às 7h30, né, que o pessoal aguarda para fazer oração. Uhum. Eu só vou dar alguns avisos. O principal deles hoje, são 2 principais, no final eu vou repetir o do Rafael. No domingo, que é um dia que a gente ainda não estava fazendo o encontro com as parábolas de Jesus, nós estávamos fazendo as segundas, quintas e sextas, né? E esse domingo nós vamos ter a alegria da participação do Rafael Papa. Então, no domingo, às 7h30 da noite, às 19h30, o Rafael Papa vai fazer a palestra do Rico Insensato, é isso? E o Rafael é o organizador desse livro que a gente tem usado muito. São vários autores, né, cada um falando de uma parábola. O Andrei Moreira, do Fraternidade, Haroldo Dutra, o grande Raul Teixeira, Simão Pedro, vários amigos. Ele também tem, inclusive ele faz a de hoje, o comentário da palestra do Grão de Mostarda é do Rafael, no livro dele. Inclusive, nós vamos divulgar de novo, né, Parábolas de Jesus. Eu já tenho notícias de que ele está programando o segundo, já tem gente escrevendo, já tem gente preparando o Parábolas de Jesus 2. Então o Rafael vai estar com a gente no domingo, pela página, transmissão ao vivo, falando da parábola do rico insensato. E hoje, aliás foi por coincidência que a gente não lembrava, nós vamos fazer a parábola do grão de mostarda, e nesse livro aqui é ele que faz o comentário, tá bom? Então quem não tem e quiser conhecer, esse livro a gente tem usado bastante nos nossos estudos. Esse é o primeiro aviso. No final nós vamos repetir essa lembrança para o domingo a gente estar junto de novo. Você viu a mensagem do Clédson? Que bom. Não. Boa noite, sou de Maceió, muito bem-vindo. Agradeço por estar aqui estudando com vocês, pois o centro está parado, as reuniões, e estava sem saber o que fazer. Obrigado. Esse Clédson, é o intuito. Essa é a ideia, Clédson. É por isso que a gente começou. Gratidão nossa. E se você puder passar para os amigos que também não estão frequentando, são todas as segundas, quintas e sextas o encontro com as parábolas. Às terças nós temos a palestra pública, só que sem público presencial. Essa semana nós vamos ter o Paulinho de Duartina, grande amigo, inclusive ele fez questão de vir, ele vai vir também, mesmo sem a gente ter público, ele vai fazer a transmissão daqui. E às quartas o estudo do Livro dos Espíritos. Então a semana toda nós temos transmissões ao vivo, tá bom? O outro aviso, gente, antes da Ana fazer a oração e a gente iniciar realmente a parábola, é uma coisa que muita gente tem pedido, questionado. A Ana mesmo várias vezes já propôs, já comentou que muita gente gostaria que a gente fizesse o Evangelho no Lar. Quem tem um trabalho no Evangelho no Lar lindo, maravilhoso, há muito tempo, é o Oceander e a Estela, que já participaram com a gente também nas parábolas. Toda terça-feira era às 7h30, agora como está tendo o caso da pandemia, eles estão começando um pouquinho mais tarde, por conta do Oceander estar com menos trabalho para fora.
Então eles estão começando às 8 e eles têm um trabalho fantástico do Evangelho no Lar, toda terça-feira às 8 horas da manhã. Só que é 1 hora. E a Ana tem falado muito isso, muita gente que frequenta o centro, que frequenta a página, tem comentado muito com a Ana nos atendimentos fraternos, sobre o Evangelho no Lar, sobre a gente pegar um dia específico e fazer o Evangelho no Lar. E conversando, a sugestão, e para quem quiser, é o que eu sempre falo, nós precisamos tomar muito cuidado para que isso não se transforme em ritual, que a doutrina nos orienta a não ter. Então, o que nós fazemos com a parábola, para quem quiser, e vai como sugestão, é claro, é o que eu falei, quem tem o hábito de fazer o Evangelho lá, já tem o costume de fazer o culto do Evangelho lá em casa, de determinada forma, continue, o importante é fazer. Nós sugerimos, em vez de fazer um dia específico da semana e a gente parar as parábolas, a gente utilizar, para quem quiser, utilizar o encontro com as parábolas, que nós vamos lidar com as parábolas. Quando terminar, a Ana já deu a sugestão da gente fazer o Sermão do Monte, as Bem-aventuranças, enfim. Então a ideia, o que eu sugeri, foi de que quem quiser utilize essa nossa transmissão para fazer o Evangelho lá. Estou falando isso porque muita gente nos procura falando que sozinho é difícil de fazer, que o marido não faz, o filho não faz, e se sente sozinho, fica desmotivado, ou não sabe fazer. Inclusive, quem quiser, entre no telefone do atendimento fraterno. Nós temos um vídeo explicativo lá de 4 ou 5 minutos que a Ana fez, muito explicadinho de como fazer o Evangelho lá. Nós teremos o maior prazer de encaminhar esse vídeo. Então a sugestão é essa, para quem quiser utilizar a transmissão do encontro com as parábolas para fazer o Evangelho lá, que é o padrão mais ou menos que todo mundo usa, né? 30 minutos, essa meia hora que todo mundo acaba fazendo. Então foi uma sugestão. E outra, em vez de fixar um dia, a gente vai acabar tendo 3, ou se a gente resolver fazer aos finais de semana, nós vamos ter 5 dias como opção para fazer o Evangelho no Lar, tá bom? Então fica a sugestão, fica o convite para quem quiser utilizar o encontro com as parábolas, e depois nós vamos fazer as Bem-aventuranças, o Sermão do Monte, todas as leituras edificantes, a gente sempre diz isso, não precisa ser o Evangelho segundo o Espiritismo. Então fica, todas as parábolas são ensinamentos de Jesus, então a gente acredita que sirva para a gente estar utilizando nessa situação do Evangelho no Lar. Então fica a sugestão, fica o convite, para quem quiser esse vídeo explicativo, entre, por favor, no telefone do atendimento fraterno, no WhatsApp, que é mais fácil para a gente encaminhar. Tá bom? Eu não estou vendo ninguém da página que está colocando para a gente, a Ana até inclusive vou pedir para ela mandar uma mensagem para o pessoal no grupo, porque aí o pessoal tem esse telefone do atendimento fraterno, as redes sociais, para nos ajudar a estar divulgando, a estar respondendo para quem precisar. Tá bom? Então, a Ana vai mandar rapidinho, a gente vai fazer oração e vamos começar, embora seja pequenininha a parábola, tem muito ensinamento como todas, né? Então, vamos lá, rapidinho. Alguma dúvida? Vocês vão comentando, por favor, na página aí, se tiver alguma coisa que a gente possa ajudar antes da gente iniciar. E no final a gente vai dar só o aviso, lembrando da sexta, do domingo, né? Tá bom? Camila, a Camila que está aí na página, Camila, se você tiver o número do atendimento fraterno e puder postar para as pessoas aí, a gente agradece bastante. De novo com a gente, brigadão, saudade, né? Beijo nas meninas. Nós já vamos iniciar já. A Ana está colocando aqui o aviso para as pessoas poderem ajudar a gente com relação aos números ou às redes sociais. Tá bom? A Ana já vai fazer oração e nós vamos iniciar. Tá joia? Só para a gente não deixar de atender todo mundo. Só, enquanto a Ana está escrevendo lá, só lembrar, o Manu eu não vi se está ao vivo ainda, na semana passada, na segunda-feira, né, que nós fizemos a palestra, a parábola, eu e a Ana, foi a última que nós fizemos, agora nós ficamos um tempão sem fazer, tem um monte de amigo que vai fazer, ontem já foi, não fomos nós. Perguntaram na camiseta, né, da Perispírito, onde que eu encontro, a Priscila também perguntou. Então essa daqui, essas são 2 modelos da Perispírito. Então tem um monte de modelo lá. Essa Mano do Céu é muito boa. Essa foi uma das primeiras, essa é do Kardec, com estilizada, né? Sempre com alguma coisa, sempre muito criativa as coisas deles, é o Manu que faz, as artes. Então entrem lá, no Facebook tem
Perispírito Camisetaria, ela tem os modelos, tem como vocês comprarem e tudo mais. Então, a Ana vai fazer uma oração para a gente iniciar e nós já vamos começar a parábola que eu já falei demais antes do início, tá bom? A Cássio está aí, a Cássio também já... A Cássio, você também, por favor, então, tá você e a Camila, ajude a gente aí com as redes sociais, com os telefones, porque a gente realmente hoje não consegue devido ao tempo, tá bom? Então eu convido a todos, boa noite, né? Boa noite, acho que tem bastante gente que já conhece o trabalho, mas para quem não conhece, o Alexandre falou já meu nome, é Ana. Queria agradecer de coração a participação de todos vocês e lembrar sempre que a vibração de vocês é muito importante para o trabalho nosso aqui, da casa. Né? Vocês nos ajudam na vibração, na hora de explicar, a sermos intuídos, tanto a entender, né, a vocês entenderem, como nós também aprendemos com as parábolas. Então eu convido a todos a uma oração agora, para que a gente se conecte, né, com o Pai. Vamos nos sentar confortavelmente. Tentar limpar nossa mente das atribulações do dia, aquietar o nosso coração. Em um pensamento de gratidão, em primeiro lugar sempre, gratidão a Deus, nosso Pai, nosso Criador, Pai de bondade, que nos deu a oportunidade de mais um dia, a oportunidade de sermos um pouco melhores do que fomos ontem. Cada dia, quando amanhece, nós temos que sorrir e lembrar da oportunidade realmente de Deus, que não é todo mundo que está aqui, que gostaria de ter essa oportunidade de vida. A Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão mais velho, com a figura meiga desse irmão compassivo, desse irmão amoroso, desse irmão paciencioso com nós, seres tão pequenos ainda. Gratidão pela sua presença. Acreditamos que está conosco Jesus e seus nossos mentores, os amigos de luz que aqui estão nos ajudando e levando a todos que ouvem, né, a todos que estão conosco, esse sentimento de paz e de amor. Que Jesus esteja em todos os lares que estão conosco neste momento. Eu peço a todos que deixem uma água para ser fluidificada, que coloque ali, e os nossos amigos espirituais já vão trabalhando, fluidificando a água com a necessidade de cada um. Meu sentimento é de gratidão por esses amigos espirituais que estão conosco, ajudando no trabalho, a vocês que estão conosco em vibração de amor e paz. Então, assim, damos por início o trabalho dessa noite das parábolas. Que assim seja. Assim seja. Gente, como a gente falou, é uma alegria muito grande. É um projeto que a gente começou meio que, como a gente disse, não é sem querer, mas a gente começou meio no susto, né? Uma sexta-feira à tarde eu dei um susto na Ana, falei que a gente ia começar. E a gente começou à noite, tem tido uma participação muito grande, não só das pessoas interessadas em assistir, como dos amigos querendo participar, fazendo o estudo das parábolas. Nós vamos ter, eu não vou lembrar todos de cabeça realmente, mas essa semana eu sei que nós temos o Rafael no domingo, a semana que vem nós temos o Vado e o Almeida lá do nosso lado de São Carlos, eu sei que tem o Wellington semana que vem, eu sei que está recheado de gente muito boa. Inclusive aí, gente da casa também, em maio. Em maio nós vamos ter a Cláudia e o Gabriel, mas agora em abril nós temos muita gente, o Orlando e a Letícia, o Orlando, Noronha e a Letícia vão fazer com a gente, o Bacelli, o Tato, o Gustavo e a Mireia, enfim, nós temos muitos amigos, já grandes amigos passaram e muita gente querendo participar, e nós ficamos muito felizes com a ideia das pessoas querendo participar, porque que aí vocês não enjoam da cara da gente, né? E muitas pessoas com conhecimento e com uma bagagem da doutrina muito maior
do que nós, e aí nós aprendemos muito mais. Essa semana passada nós tivemos o Humberto e a Isabel, que foi uma alegria imensa na segunda-feira, né? Todo mundo gostou muito. E apesar da gente não poder responder, porque a gente costuma responder para quem não conhece o trabalho, no estudo de quarta-feira o Alexandre comanda assim, o estudo, e eu fico mais aqui no celular, tentando responder, participo do estudo, mas fico mais atenta ao celular, tentando responder e também colocar as perguntas de vocês no estudo. Hoje é difícil porque não dá para a gente se perder com o celular, né? Mas dê as suas opiniões, depois a gente consegue e daí tenta a gente vai ler e vai responder. Com certeza, tá? Depois a gente dá um feedback. Nós estamos bem aprendendo legal. Juntos, né? O que a gente, tem verdade absoluta, o que a gente aqui. sempre fala de estudo, a participação de vocês, o comentário de vocês, o que acrescenta para a gente, e para quem está lendo, né? Porque as pessoas estão lendo, participando, vão aprendendo também. Nós estamos vendo, eu acabei de falar, ó, Humberto está com a gente e nós nos deliciamos com o que ele e a Isabel, a esposa, passaram para nós na segunda-feira. Nós aprendemos muito e muita gente gostou. Então, sempre é uma troca muito bacana, tá bom? Então, gente, hoje nós vamos fazer, eu e a Ana, nós fizemos 3, 4 parábolas, né? Só uma que nós mudamos, que não é na sequência. Então, nós estamos vindo na sequência, nós fizemos o semeador, depois fizemos a ovelha e fizemos mais o joio e o trigo, e agora, então, na verdade é o semeador, o joio e o trigo, e agora seria o grão de mostarda, na sequência. Tá? Então hoje nós vamos fazer a parábola do grão de mostarda. Eu vou fazer a leitura, para quem quiser acompanhar, é curtinha, né? A gente sempre fala que ela é muito pequenininha, essa parábola, só que ela se encontra em 3 evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas, e as pessoas não gostam muito, e aí com certeza, mais uma vez, vão me crucificar e tal, e ela também está no evangelho de Tomé, que não é aceito ou divulgado pela Igreja Católica e tudo mais, mas que existe, e ele também, essa parábola também está no Evangelho de Tomé. Mas, como a gente não tem o hábito de estudar o Evangelho de Tomé, nem o de Judas, nem o de Maria Madalena, nós vamos nos apegar a esses 3. Então nós vamos ter Mateus, Marcos e Lucas. Como ele é curtinho, e eles são muito parecidos, eu vou fazer a leitura, a Ana vai fazer um comentário, depois a gente encerra, porque o tempo é curtinho, né? Então nós não temos muito o que falar. Então quem quiser acompanhar, por favor, é Mateus 13, 31 a 33. Isso, 13, 33, né? Então, no Mateus, 13, 31, desculpa, 13, 31. Então, 13, outra parábola ele propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem recebeu e semeou no seu campo, o qual é, de fato, a menor de todas as sementes, porém, quando cresce, é a maior das hortaliças e torna-se árvore, de modo que as aves do céu vêm e aninham-se em seus ramos. Só lembrando, a gente usa a tradução do Haroldo do Tradias no Novo Testamento, porque ele tem algumas explicações legais para quem puder utilizar o dele. Eu acho ele mais fácil, porque ele dá algumas explicações, ele vai ponto a ponto e tudo mais. Tá bom? Em Marcos, né? Nós vamos estar na 4:30, é isso? Dizia: como assemelhamos o reino de Deus, ou em que parábola o colocamos? Como um grão de mostarda, que quando semeado sobre a terra, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Quando semeada, sobe e se torna maior de todas as hortaliças. Produz ramos grandes, de modo a poderem as aves do céu aninhar-se sobre a sua sombra. Então vocês viram que é parecidinha, só que aqui ele fala da maior de todas as hortaliças. Tem uma diferença grande aí. Eu não sei se eu já estou estragando a explicação da Ana, mas eu já me meti. E Lucas, né? em Lucas 13:18, assim ele dizia: a que é semelhante o reino de Deus, e a que eu assemelharei, é semelhante a um grão de mostarda, que um homem lançou em seu horto. Cresceu, tornou-se uma árvore, e as aves do céu aninharam-se em seus ramos. E disse novamente: aqui assemelharei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 satas de farinha, até estar toda
fermentada a massa. Por isso que eu falo do Haroldo, as satas, a gente fala que é muito difícil, né? A Bíblia, os Evangelhos, o Novo Testamento, e ele dá a explicaçãozinha lá para quem quiser, entra lá. Satas é viver, morar, fazer ninho, aninhar-se de novo, tá bom? Então, essas são as três. E Tomé, como a gente não tem, Tomé é o item 20 do Evangelho de Tomé. Disseram os discípulos a Jesus: dizei-nos a que se refere o reino de Deus? Ele é semelhante a um grão de mostarda, que é menor de todas as sementes, mas quando cai em terra, que o homem trabalha, produz um broto e se transforma em abrigo para as aves do céu. Então vocês veem que os 4 são muito parecidos, com um detalhezinho ou outro diferente, mas muito parecidos, tá bom? A Ana vai fazer alguns comentários e a gente vai conversar um pouquinho. Responsabilidade é começar, né? Mas só não vai me comparar o Rafael Papa, porque não tem comparação. Mas vamos lá. Deus se refere aqui ao reino dos céus, né? Onde Deus, nesse caso, Jesus, desculpa, se refere ao reino dos céus, onde Deus é o semeador. Ele vem numa linha, né? Jesus como exímio, exemplar, professor, com uma pedagogia muito sábia, ele vem desde das outras parábolas que nós fizemos, trazendo o dia a dia daquele povo, né? Que era o grão de mostarda e a semeadura. Eles faziam isso. Então Deus traz para a realidade daquele povo. É uma das parábolas mais curtas, mas mais claras, mas mais profundas do Evangelho. Ele diz assim: no reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. Bom, começando que o grão de mostarda mede cerca de 2 milímetros, quer dizer, muito pequenininho, e que lançou no campo. Quer dizer, lançou no campo, a gente pode ir devagar aí assemelhando-se o campo como a nossa alma, o nosso coração, né? Onde Deus coloca aquele grãozinho de mostarda, ou seja, aquela centelha divina dentro da gente, para a gente conseguir germinar, como ele diz aqui. E esse grão, como é a menor das sementes, mesmo assim, ela foi crescendo. Como que ela foi crescendo? Tudo por etapas, né? Não tem no reino de Deus, não tem nas leis divinas pular etapas. Ou seja, tudo é uma etapa. A gente nasce simples e ignorante, mas nasce sim com a sementinha, comparando como ele comparou o grão de mostarda, com a centelha divina dentro da gente que Deus colocou ali. A gente vai progredindo, a gente passa por todos os reinos até chegar ao reino nominal, né? E aí sim a gente começa a germinar. Como que germina na terra uma semente? Ela usa de todos os atributos que a terra tem, né? De todas as vitaminas, da água, do sol, para poder absorver e germinar. Ela passa de uma hortaliça para uma árvore que chega a 3 metros quase de altura, a mostarda. Olha o tamanho, de 2 milímetros para 3 metros. Mas isso não tem como pular etapas. Ela tem que ser plantada, ela tem que ser semeada, ela tem que germinar, ela dá frutos e um dia ela morre. E isso se assemelha muito com nós, com nossa alma, com o nosso coração. Deus colocou a sementinha ali no nosso coração, que é a nossa consciência também. A gente cresce, começamos simples e ignorantes, estamos evoluindo, até o ponto de um dia sermos seres mais evoluídos, seres de luz. E aí sim, os pássaros, como diz aqui, veem as sombras da árvore do grão da mostarda para se refazer, para descansar. E assim um dia nós seremos pessoas que trarão bálsamos e alívio às pessoas que necessitam. Mas isso não dá para pular etapas. Isso é com o tempo, passo a passo, errando e aprendendo, voltando, desencarnando e voltando numa outra encarnação, aprendendo com os erros do passado ou mesmo do presente, que é a oportunidade que Deus nos dá
da vida sempre. Ana já Não sei se eu falei demais. praticamente definiu a parábola e com uma riqueza muito grande. Aproveitando, né, como eu falei que a gente iniciou com a do semeador, a ideia era a gente fazer na sequência, a gente lembrando primeiro, né, a gente lembrando que as parábolas, as primeiras principalmente, mais uma vez em relação à coisa da agricultura, que era o que a população naquele momento conseguia entender. Eram coisas do dia a dia. A gente até brincou, acho que não sei se foi na do semeador ou no joio do trigo, que se fosse hoje em dia, em vez de falar do joio do trigo, da plantação e do semeador, eu estaria falando em produtividade, em internet, em geração de emprego, enfim. Seriam outras realidades, né? E quando a gente fala, eu lembro muito, quando a gente fala no caso do grão de mostarda, a gente pode voltar e remeter muito ao semeador, né? Lembra lá no semeador? Ele joga, a gente percebe, elas são jogadas em 4 terrenos, vão brotar e cada uma de uma forma. Como a Ana falou agora há pouquinho, cada um a seu tempo, cada um com uma interpretação dentro da realidade que tem. E no caso do grão de mostarda, a mesma situação, né? Ela vai cair no nosso espírito, quando ele quer dizer, como parte verdadeira da nossa essência. Então, nesse sentido, quer dizer, adianta a gente apressar? Quantas vezes que a gente gostaria, né? Muita gente pergunta para a gente, como é que eu acelero esse processo? Vocês vivem falando em progresso moral, em evolução moral, e não dá grandes saltos. A doutrina explica para a gente que o espírito não dá grandes saltos? Claro que não. E aí, todas essas primeiras parábolas que ele sempre se refere à agricultura, fica muito claro, né? Tudo ele vem falando. E aí, eu acho que assim, como disse uma amiga nossa, olha, não é que Jesus está certo? Uma vez, claro que ele estava certo, mesmo porque o ensinamento era para que a gente conseguisse entender hoje. Nós estamos falando das parábolas 2000 anos depois e ainda tentando interpretar. Nós temos vários livros, grandes estudiosos, tentando nos mostrar um entendimento. Nós estamos estudando para tentar entender, quer dizer, uma coisa que foi falada há 2000 anos atrás. É uma parábola tão curta, e se você pegar todas as formas, as figuras de linguagem que Jesus usou, materiais, o grão de mostarda, os pássaros, a árvore, o tamanho, são todas coisas materiais que ele transforma em coisas espirituais, né? Ele mostra que um grão de mostarda que tem 2 milímetros pode se transformar numa árvore frondosa de 3 metros, ou seja, que a gente pode, que é o nosso caminho da evolução natural, que se existe as leis naturais de Deus, que é a lei do progresso, na natureza, como o Alexandre falou, né? No campo, na vida do campo, não dá para pular etapa, não dá para você plantar o grão de mostarda hoje e amanhã abrir sua porta e ver uma hortaliça que virou uma árvore de 3 metros. Não, vai ter um tempo, ela vai virar uma árvore de 3 metros, mas vai ter um tempo. E com isso, os pássaros, o que seriam os pássaros virem ali se refrescar, ali ter ninhos, quer dizer, são pessoas que já conseguiram um crescimento espiritual e que conseguem acalentar os corações das pessoas que necessitam. Quantas pessoas hoje, na humanidade, a gente teve, Chico Xavier e um monte deles, que já viraram, começaram como grão de mostarda igual a nós, e de repente já está uma árvore frondosa, aquecendo, guardando os corações, ajudando as pessoas. Então é bem isso. Jesus é tão, numa simplicidade, numa sabedoria tão grande, que uma parábola tão simples e tão profunda de entendimento. E como a diferença é muito grande, o que eu estava falando é que, nesse sentido, quando eu falei dessa amiga que falou, nossa, Jesus, não é que Jesus tem razão, foi essa a expressão, e nós demos risada. Não é que ele estava certo? Não foi isso? Nós demos risada na época. Em relação a nós entendermos, mais uma vez, né, mais uma parábola, todo o carinho, todo o cuidado, toda a preocupação, toda a paciência, toda a espera necessária. Mais uma vez ele está falando, calma, plantou, agora rega, cultiva, espera crescer para colher fruto. Nessa passagem específica,
cabe, a gente sempre tem que lembrar da realidade do momento. Por que ele usou? Né? A gente sempre fala isso, a gente tem falado isso nos nossos estudos. Por que ele usava a agricultura? Nós falamos já nas 3 parábolas anteriores, que era a realidade do momento, que eles conseguiriam, o exemplo seria mais fácil de ser captado. E tem essa passagem da gente entender, e mais uma vez, né, essa é uma das menores parábolas do Evangelho, e eu imagino que não seja por acaso, né, porque faz provavelmente referência ao grão de mostarda, e lembrar que na época, tudo que as pessoas queriam se referir a uma coisa muito pequena, se usava o grão de mostarda. Como a gente usa as nossas expressões cotidianas, né? Coisa da minha avó, para quem bacalhau serve, né? Alguma coisa assim. Né? Então, assim, era um ditado comum, era uma expressão que se usava para identificar uma coisa muito pequena. Quando eu queria explicar que era uma coisa pequena demais, eu falava, é igual um grão de mostarda. E quando Jesus fala isso para os rabinos, né, para todo mundo, choca todo mundo, né, mais uma vez, porque eles ficam meio abobados, ou assim, se sentem chocados com a percepção de Jesus, ou com a tentativa de Jesus explicar que aquele grão de mostarda, que é tão insignificante, como a gente lida com isso no dia a dia, né, com a indiferença com as pessoas, ou com a indiferença com qualquer situação, quando a gente olha para o outro como alguém muito pequeno, e ele tenta dizer o quê? Olha, disso daqui que é insignificante, que vocês lidam com uma coisa insignificante, vocês nunca se tocaram de que isso vira a maior hortaliça que tem. Então, os próprios rabinos tomaram um certo susto com essa expressão e se encantaram. Quer dizer, peraí, ele está falando de uma coisa que faz sentido, né? Eu estou pegando uma coisa que é o menor grão que a gente conhece, ela se transforma na maior hortaliça. E de uma expressão que a gente usava voltando lá, né, nós naquela época como rabino, como a gente usava como desprezo que a gente usa hoje em dia em relação a isso, né? E talvez se ele falasse, olha, você está vendo fulano que não tem expressão nenhuma, ele pode se tornar um grande ser humano, ele pode. Sim, com certeza eles iam falar, tá louco, né? Porque... Mas é essa a intenção. Ele está usando aquela agricultura, aquela realidade deles, para chegar no nosso, no homem, no espírito, na verdade. Então é esse sentido. E eu lembro, eu até anotei, e é uma coisa que me chama muita atenção, assim, né, que foi uma reflexão minha quando li, quando estudo, e cada vez que a gente estuda, a gente sempre fala isso, né, tanto o Livro dos Espíritos, qualquer uma das obras, e até mesmo, ou principalmente, as parábolas ou o evangelho dele, é de que a minha sensação é de que ele falou, olha, eu peguei no começo para tentar mostrar, né, o poder do crescimento, quer dizer, eu saí lá do grão de mostarda e me transformei numa árvore frondosa que abriga, olha lá, eu fui do princípio inteligente a um ser espiritual de alta escala, um espírito superior que abriga corações. Pronto, nós já matamos a parábola. Né? Eu parti do princípio inteligente, que é o grão de mostarda, e cheguei ao espírito superior que abriga corações, que é o caso dele. Ele partiu do grão de mostarda. Ele foi grão de mostarda, ele foi princípio inteligente. Passou por todas as etapas e hoje continua sendo esse ser que é o que aninha todo mundo. Mas o que eu falo é que nessa passagem me toca muito, há muito tempo, esse poder do crescimento de verdade. Ele mostra pelo fato, isso é fato, ela é o menor grão e se transforma. Então você também pode, mais uma vez. Primeiro ele fala isso para os 12 apóstolos, que são os que perguntam, que fazem a pergunta sobre o reino de Deus, e ele dá o exemplo do grão de mostarda. E mais ainda, o que me chama mais atenção, ou me chamou mais atenção as primeiras vezes, eu anotei uma coisa muito antiga, é de que ele falou para os 12, aí chegou ao ponto dos rabinos e o povo que estava em volta escutar, e na verdade, isso é para a humanidade inteira. Então, na verdade, a mesma proporção, quer dizer, eu comecei lá, os 12 me perguntaram e eu respondi, depois isso chegou para os rabinos e para a população em volta, e hoje nós temos a noção clara de que a mensagem é para a humanidade. Quer dizer, então,
Olha, como a Ana falou, olha a quantidade de informação na menor parábola que nós temos no Evangelho. Comparando com a doutrina, se você pegar o livro dos Espíritos, por exemplo, e não vou saber o número de pergunta, lá ele fala que nós nascemos simples e ignorantes. Está falando do grão de mostarda, né? Kardec já fala no livro dos Espíritos, somos um grão de mostarda, ou seja, nascemos simples e ignorantes, pequenininhos. Depois ele fala onde está, no livro dos Espíritos, aonde está essa medida? Na nossa onde? Na nossa consciência, né? Que também está aqui no grão de mostarda, porque olha, a terra tem a semente, ela absorve tudo que está à sua disposição, ela cresce por etapas, mas ela aproveita tudo que está ali. Nós temos tudo ao nosso dispor e não aproveitamos muitas coisas. Por isso que é o tempo de cada um. É o tempo de cada um, sim, mas Deus nos deu tudo de graça. Tudo de graça. O sol, o trabalho, a fé. Então, o fortalecimento da fé também, o nosso corpo físico. Quer dizer, basta nós termos a mesma percepção que o grão de mostarda teve de absorver tudo que estava ao lado dele e crescer como virar uma árvore frondosa. O que demora, às vezes a gente fica só na hortaliça, né? Pequenininha ali e não vai para frente. É o tempo de cada um. Mais uma vez, Jesus nos mostra. E o que é mais apaixonante e cada vez mais apaixonado por Ele. Não tem pressa, filho. Meu irmão querido, vai na sua toada. A pressa é sua. Quanto mais rápido você evoluir, mais rápido você vai ser feliz. É isso que nós... Esse eu acho o que me encanta na doutrina, me trouxe para a doutrina espírita. Em vez da punição, da cobrança, olha, eu tenho todo o tempo que você precisar. Eu te amo tanto que eu estou aqui. Eu vou estar sempre do seu lado, mas vai no seu passo. A pressa da felicidade é nossa, gente. A pressa de ser feliz, a pressa de se transformar em árvore frondosa é minha, não é de ninguém. E como a gente sempre fala, nós estamos encerrando, né, caminhando para encerrar, nós precisamos sempre lembrar, eu sempre falo, de novo vou insistir, que não adianta, quando a gente fala em semente, quando a gente está falando as 3 parábolas que nós falamos em relação ao joio e o trigo, ao semeador e hoje o grão de mostarda, nós estamos falando em semente, nós estamos falando em plantio, nós estamos falando em semeadura, que é o que eu venho dizendo sempre, todas as vezes que a gente está em parábola, em estudo. Não adianta, gente, não adianta eu participar de rede social, não adianta eu participar de grupo de WhatsApp, se essa semente que já foi plantada, porque se eu estou procurando é que já plantou. Se eu não regar, se eu não cultivar, não vai brotar. Eu não vou virar essa árvore frondosa tão já. Vou virar? Vou. Mas quando? Quando você resolver que essa semente está na hora de florescer. Quando você se colocar em condições disso. E a doutrina vem nos dizer isso claramente o tempo todo. Quando ela vem nos falar em pluralidade de existência, pluralidade do mundo, reencarnação, olha tudo que ela nos dá em relação a que, olha, está plantado. E agora, com tudo isso que vocês têm, vão trabalhando para que isso realmente vire essa árvore. Então é nesse sentido que a gente, toda semana que a gente faz, e a gente fala isso nos estudos, a gente fala isso nas palestras, e isso serve, eu sempre digo, eu comentei da Dalva na terça-feira, que ela foi muito feliz no encerramento da palestra, quando a gente diz que o estudo, que as palestras, que as parábolas, qualquer coisa que a gente faça, primeiro para a gente, é de fato. Se eu vier aqui, ou o palestrante vier fazer uma palestra, e estiver falando para os outros, não entendeu nada. Não entendeu. Precisa começar tudo de novo, ler tudo de novo, para que o coração se sinta tocado a ponto de que isso faça parte da minha essência. Então, é nesse sentido. Só para encerrar, né, a Ana vai fazer mais uma oração, não sei se você tem mais alguma coisa para falar da parábola. O que ela quer dizer para a gente, fica claro, né? O Humberto comentou, eu vi aqui rapidinho alguma coisa e tal, de que ele fala claramente do nosso crescimento espiritual. Né? Quando ele usa todas as parábolas que nós vimos até agora, ele sempre está falando do espírito.
Ele não está falando da matéria, ele não está falando do grão de mostarda, ele não está falando da árvore, ele não está falando das aves, ele está falando de nós. Ele está falando do nosso crescimento espiritual. Ele está falando da nossa pressa em crescer espiritualmente. É esse crescimento, e quando ele fala em reino dos céus, várias religiões interpretam como o céu. Paraíso, na contemplação eterna, ou no inferno eterno. O reino dos céus, e ele fala, a parábola, quando os discípulos perguntam, ele fala isso, como é que eu entendo o reino dos céus? E ele faz o comentário minúsculo, pequeno, do grão de mostarda. Olha, é assim, é esse grão de mostarda aqui, ó. Eu começo assim, e para eu chegar lá, para eu ter a sensação do reino dos céus, de ter essa sensação de evolução espiritual e moral, eu preciso crescer moralmente, eu preciso evoluir. E nós temos as ferramentas. Hoje nós temos muito mais ferramentas do que antes. Então aproveitemos. Hoje, aquilo que eu sempre falo, vou falar de novo antes da encerrar, depois eu vou só dar o aviso do Rafael para a gente encerrar. Nós temos ferramentas inúmeras. Daqui a pouquinho nós vamos compartilhar a palestra do Tavinho. Hoje está tendo sintonia. Aquilo que eu sempre falo, o Arthur está fazendo diário, o Orson está fazendo transmissões diárias, o Paulinho lá de segunda-feira, vou esquecer de gente, o Rafael Papa está fazendo diariamente, o Orlando está fazendo toda terça e toda quinta, enfim, o Bacelli está fazendo, enfim, várias casas estão fazendo, a Jamile e o Fábio estão fazendo, além das transmissões da quarta, estão fazendo os vídeos curtinhos para o YouTube, quer dizer, tem muita coisa boa para a gente aproveitar. Mas, André, Estela, estou esquecendo, mas, gente, eu vou repetir, parece coisa chata e parece que é pegação no pé. Não é, eu acho que isso serve para mim. Não adianta, eu vou falar de novo, não adianta eu entrar na página do Amigos do Bem, do Oceander, do Bacelli, não vai entrar por osmose. Infelizmente não vai. Isso daqui, e eu comentei do Maurício Moura, do SEAC, de uma publicação dele da semana passada, onde ele diz que o palestrante deveria ser encarado como alguém que desperte o interesse para conhecer Kardec. Eu achei de uma profundidade, de uma realidade tão próxima a mim, que me encantou tanto, eu falei isso para ele. E essa é a verdade. Esse estudo, como eu falei, pode servir para o Evangelho no Lar, ou para estudo realmente, para entender mais, para quem quiser o que quiser, sirva desde que realmente me toque, desde que faça alguma coisa que eu crie pelo menos a intenção de mudança, que isso sirva para que eu reflita e entenda todas essas orientações de Jesus. Quando a gente repete toda vez do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta qual é o modelo que Deus deu para a humanidade, e os Espíritos nos respondem, vede Jesus, eu sempre me toco e me sinto emocionado, porque ele fala, o exemplo não é o que ele falou. Quando ele fala vede, olha o que ele mostrou para vocês. Então está aqui o que ele mostrou. Tudo o que ele fez, ele não escreveu nada disso. Ele mostrou e serviu de exemplo para grandes. A Ana citou alguns, e aí nós podemos ficar aqui meia hora é exagero, nós não temos tanto assim de exemplos, mas nós temos vários exemplos maravilhosos que entenderam a mensagem e não são espíritas, católicos, nós temos ateus maravilhosos, nós temos hindus maravilhosos, enfim, cada um entendeu a mensagem de vários mensageiros que vieram em companhia de Jesus, porque a espiritualidade nos disse que foi ele o grande guia que o Pai nos deu. Gente, boa noite, a Ana vai fazer a oração. Depois eu só vou dar a lembrança para a gente não esquecer do Rafael no domingo, e a gente se encontra no domingo às 7h30 da noite. Só vou finalizar com a Isabel Cristina colocou e finaliza a nossa palestra. Obrigada, Isabel Cristina Cerqueira. É que eu estou vendo só ela agora, a gente ficou bate-olho, eu não vi todos os comentários, tá? Irmãos, a evolução do espírito é um caminho longo, árduo, mas é tão bom para a nossa vida, pois tudo por intermédio de nosso Mestre Jesus fica mais brando e sentimos o seu amor. Ele sempre vem ao nosso auxílio. Exatamente, né? Isso. Várias pessoas aqui falando, nossa fé do tamanho do grande mostarda e tal. Tem várias interpretações.
Mas a ideia principal, e nós vamos repetir, vai ter gente que vai fazer de novo, por isso que eu falo que cada um tem uma visão. Gente, a Ana vai fazer oração e nós vamos encerrar porque nós já passamos 7 minutos. Vamos então, nós, como grão de mostarda, ele tem tudo, como eu disse, ali na terra preparado, mas ele também sofreu intempéries do tempo, chuva forte, enfim, mas ele continuou firme. Eu acho que isso cabe muito ao nosso tempo hoje, aos problemas que nós estamos vivendo na atualidade, né? Com o problema do Covid-19. Então, eu peço que essa oração seja destinada a todos os corações aflitos, aflitos pela doença, porque estão doentes, as pessoas que estão à frente nos hospitais, os médicos, as enfermeiras, os porteiros, todos que estão trabalhando à frente desse período que a gente está vivendo. Eu peço que a gente se una em oração ao planeta, não a todos, né? Todo mundo tem a quem pedir, mas a todos. Vamos entender que todos nós dependemos uns dos outros, não é? Se eu não cuidar do meu vizinho ou daquele que mora na rua, eu corro o mesmo risco de que se eu estiver na minha casa, quietinha e bonitinha, né? E vamos pensar nas pessoas que estão tendo que ficar dentro de suas casas e não estão tendo como trabalhar e comer. Também temos eu acho que nós cristãos, independente da religião, nós temos que ficar de olhos abertos para esse tipo de acontecimento. Vamos tentar dividir o que temos e ajudar essas pessoas. Então, a minha oração, eu peço a todos, vou pedir a Jesus humildemente, deixe suas águas, fluidifique as suas águas para cada um o que necessita, mas em pensamento universal, que dê tolerância e paciência a todos nós. Então, unidos num sentimento único em nosso coração, agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez em seu nome. Deus, nosso Pai, pela oportunidade de termos mais um dia e principalmente pela oportunidade de estarmos passando juntos por esse período. Se estamos aqui é porque escolhemos, é porque ninguém está à toa em lugar algum, não existe acaso. Eu peço agora a Jesus, nosso Mestre, com muita humildade e muita gratidão pelo seu amor, Jesus, por nós, a todo instante, tendo a certeza que está à frente do barco deste planeta chamado planeta Terra, está conduzindo para o melhor, para que aconteça o melhor a todos nós, que nós não percamos a fé nesse amor de Deus e nesse amor de Jesus Cristo por nós. Eu peço, Senhor, que visite os lares e fluidifique a água de todas as pessoas que estão nos assistindo e as pessoas que estão com pensamentos em outras pessoas, para que todos recebam um bálsamo, as suas dores, as suas aflições, os seus temores, as suas depressões, as suas angústias. Que não nos esqueçamos que Jesus está no leme, que Jesus está ao nosso lado. Gratidão ao Mestre Jesus por estar conosco, gratidão aos nossos mentores espirituais, ao mentor espiritual dessa casa de oração, aos nossos amigos desencarnados que vieram nos ajudar a falar sobre o assunto para que as pessoas pudessem entender, nossa gratidão, e pedimos que o Senhor seja conosco hoje e sempre. Muita paz, amor e luz a todos. Que assim seja. Que assim seja. Gente, então eu falei que eu ia dar 2 avisinhos que eu já estava esquecendo e o Rodrigo me mata. Gente, amanhã, 7 horas, que horário beleza. Para quem está em casa, não tem mesmo que não pode sair, não pode ir para balada. Amanhã, 7h30 da manhã, eu sei que na página do movimento, nós vamos compartilhar, eu não vou lembrar agora em qual delas que eles vão transmitir, mas nós vamos compartilhar na nossa página, amanhã 7h30 da manhã, na rádio
da Barra Bonita, Momento Espírita, chama a página, mas nós vamos compartilhar na nossa. Eu vou estar na rádio amanhã com o assunto falando um pouquinho da pandemia e do Covid-19 dentro da visão espírita. E nós vamos usar um texto que eu até compartilhei já, para quem quiser procurar, na minha página pessoal, acho que umas 2 semanas atrás, que é uma passagem a respeito do cólera, para quem quiser também na Revista Espírita. É o cólera e o espiritismo e o cólera tem algumas variações na tradução, está na Revista Espírita, mas no Google vocês encontram. Então nós vamos usar esse texto amanhã para estar falando sobre essa pandemia dentro da visão. O Acácio colocou, programa Momento Espírita, Rádio Barra Bonita. É isso mesmo, obrigado, Acácio. Então amanhã, 7h30 da manhã, nós vamos estar falando disso, tentando falar disso, usando esse texto de Kardec, da Revista Espírita, tentando trazer para a nossa realidade tão complicada que nós estamos vivendo em relação à pandemia. Então fica o convite, amanhã 7h30 da manhã. Hoje à noite eles ficaram de corrigir o horário que estava errado, nós vamos publicar na página, mas amanhã 7h30 da manhã nós vamos compartilhar a transmissão. Então fica o convite, se vocês não enjoaram de mim ainda, eu acho que é o Rodrigo que vai estar comigo, nós vamos estar falando desse assunto, das 7h30 às 8h30, tá bom? E lembrando, eu falei que eu ia lembrar no final, no domingo nós vamos ter um domingo muito especial com o Rafael Papa, que é o organizador desse livro, Parábolas de Jesus. A gente tem usado muito ele, tem indicado muito ele desde o primeiro dia. Para quem não tem e quiser conhecer, vale a pena. São 24 autores, oradores, estudiosos, pesquisadores, enfim. Eu já falei aqui alguns, né? O Andrei Moreira, do Fraternidade, Arthur Valadares, Gutenberg Pascoal, Haroldo Dutra, o próprio Rafael Papa, que comenta inclusive a parábola do grão de mostarda. Não vão procurar, porque é claro que a qualidade dele é melhor do que a nossa. O Simão Pedro, o William Jacó, enfim, Raul Teixeira, que eu sou fã absoluto. Então, quem não tiver e quiser, maravilhoso. E eu sei que eles vão lançar o segundo já. Então, o Rafael vai estar conosco no domingo. Por enquanto, não é um dia normal, mas no domingo às 19h30, 7h30 da noite, fazendo a parábola do rico insensato, tá bom? Fica um convite então, amanhã às 7h30 da manhã, no domingo às 7h30 da noite. Você mostrou o CD? O CD, de novo, gente, nós estamos vendendo de novo. Aqui o Humberto acho que já até saiu, não vai dar tempo. Como sempre a gente divulga, CD Família com Jesus, nós estamos colocando, para quem está acompanhando a página, frases das músicas deles, vale a pena conhecer. Entra lá no Facebook também, eles têm uma página, Família com Jesus. Vale a pena conhecer o trabalho, fantástico. E como eu falei, que algumas pessoas tinham perguntado, eu e a Ana estamos com a camiseta da Perispírito. Também a venda é revertida para a construção da sede da Casa de Fraternidade. Entre também no Facebook para conhecer o trabalho deles, é fantástico. Então tem lá Casa de Fraternidade Chico Xavier, é Araraquara, página no Facebook. Família com Jesus, também tem página no Facebook. Conheçam o trabalho. A Perispírito Camisetaria também tem uma página no Facebook. Renda 100% para as toda revertida para a Casa de Fraternidade, para a construção. Gente, nós passamos para variar, juro que... Bom, agora nós vamos ficar um tempão sem fazer eu e a Ana. E as todo pessoas, mundo respeita, menos as pessoas são muito mais organizadas. O Humberto está aí. Humberto, então, de novo, hein? Fiz o merchan. Gente, não vou cansar de fazer, eu falei isso outro dia, não é por amizade, é porque nós gostamos realmente e acreditamos muito no trabalho que eles fazem. O da Família com Jesus, nós gostamos do trabalho. Nós conhecemos de perto. E sabemos que eles revertem para a Casa de Fraternidade. E nós fomos lá conhecendo de perto as crianças. No caso da Casa de Fraternidade, o trabalho é fantástico, então por isso que a gente tenta ajudar. Às vezes a gente atrapalha porque nós falamos demais. Gente, boa noite. Até amanhã para quem quiser, às 7h30 da manhã, e acordar, porque vocês estão tudo sem fazer nada, ninguém pode sair de casa mesmo, está uma boa pedida. Falando da pandemia. E às 7h30 da noite, no domingo, Rafael Papa. Boa noite. Ainda bem que só a gente não respeita o horário, todo mundo respeita.